Tudo bem com você? Estamos mais uma manhã aqui juntos para aprendermos a palavra do Pai. Hoje iremos falar a respeito da Rainha Vasti e quais foram as decisões que ela tomou para perder o trono. Então, vamos orar? Deixa eu colocar um comentário. Vamos lá então? Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Obrigada, Deus, por esse dia tão lindo. Obrigada, Pai, por estarmos novamente nesta manhã aqui, juntamente contigo, para juntos aprendermos da Tua revelação, da Tua palavra, daquilo que o Senhor nos ensinará para colocarmos na prática do nosso dia a dia. Assim, iremos nos desfazendo do nosso eu, anulando aquilo que não agrada a ti, para colocar mais de ti, porque cada vez que tiramos algo nosso, o Senhor põe algo teu em nós. Então, maravilhoso Deus, eu louvo a ti por essa oportunidade e que o Senhor me conduza na revelação, Espírito Santo, daquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Assim eu te louvo, te bendigo, já te agradeço e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Estamos aqui, então, com o seguinte tema: a honra irá te tirar do trono. Quando eu estava estudando esse capítulo ontem, ficou fixado em mim justamente que a desonra, ela pode acontecer em várias áreas da nossa vida, né? No caso aqui, Vasti, ela decidiu desonrar o rei, né, o Xerxes, e ali naquela época, né, ele era o rei da Pérsia, que era uma das maiores capitais que tinha ali de Suzã, e ele dividia esse reino em 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, né? Então era um reinado que se expandia dentro dessas 127 províncias aí. E aí, no terceiro ano do reinado dele, ele decidiu dar um banquete, né, para todos os oficiais, servidores, as pessoas que estavam presentes ali, chefes de exército da Pérsia, da Média, os governadores, gente da nobreza das províncias, e era uma festa, assim, de grande impacto que duraria 7 dias, né? Dentro dessa festa, né, desse banquete que o rei estava oferecendo, aprendemos algo. Nesse primeiro momento, que sempre a desonra, ela pode acontecer ou vai acontecer com pessoas envolvidas dentro desse nicho aí de autoridade, né, de servidores, de oficiais, né, aqui aconteceu justamente dentro desse nicho para o rei Xerxes, né, e ali o que acontece? Que nas nossas vidas também são assim, né, quem são pessoas de autoridade que não devemos desonrar pai, mãe, né, no caso o marido, a mulher, os filhos, por um lado, porque a gente também não pode provocar ali a ira no sentido de estar fazendo algum mal para os filhos, né? Seja professores no trabalho, seja o nosso governo, independente de quem seja, né? Temos aí um nicho também grande nos nossos dias atuais para escolher entre a honra e a desonra, né? Aqui no caso o rei recebeu essa desonra, que eu vou explicar um pouquinho mais abaixo, né? No contexto do texto, que aconteceu essa desonra diante de todas essas pessoas aí
né? E aí houve então esse posicionamento do rei Xerxes. E ali, né, durante 6 meses, ele exibiu para todo mundo as riquezas do seu reino, o luxo, o esplendor da corte, tudo que ele tinha ali, né? Nesses 6 meses ele começou a mostrar os jardins do palácio, o banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos quanto os pobres. E aí a festa durou ali exatamente uma semana. Então, o que o rei mostra aqui, né? Que a desonra ela pode acontecer também em meio a ricos e também a pobres, né? Porque justamente ele estava dando tanto para o banquete para autoridades quanto pessoas humildes e pobres ali do seu reinado, né? Segunda lição. A terceira lição que ele mostra aqui é que daí ele começa então a desenvolver ali, e aí ele fala que o pátio era todo enfeitado, tinha cortinas brancas de algodão, azul, amarrada com cordões, linho, vermelho, né? Todos estavam presos ali com uma argola de prata, de ouro, né? E tinha ali uma questão de madrepérola, né, colunas de mármore, o piso era de ladrilhos azuis, e ele faz toda a descrição do mármore de madrepérola, as pedras preciosas que ele tinha ali no reinado dele, né? E aí nesse pátio tinha ali sofás, ouro de prata, de ouro, os convidados eles tomavam livremente as bebidas em copo de ouro, né? Todos eles estavam ali diante do rei sendo servido à vontade. Então eles podiam beber quanto quisessem, comer quanto pudessem ali, e o rei tinha dado ordem então aos empregados do palácio que servissem a todos, literalmente a todos. E diante disso, né, ele ali em algum momento ele também, né, dá liberdade para a rainha Vasti oferecer no palácio real ali também um banquete para todas as mulheres dos convidados. Então, além dele estar oferecendo todo esse requinte, todo esse luxo, né, toda essa manifestação de glória aí do seu reinado, ele também deu essa liberdade para Vasti também estar ali oferecendo para as mulheres dos convidados. Né? E aqui mostra que ele também honrou Vasti nesse sentido, né? Porque como um rei que estava mostrando a sua glória, ele poderia fazer com que ela estivesse ao lado dele o tempo todo, né? Só que não, ele deu ali a honra para ela, a liberdade para ela oferecer a sua própria festa entre as mulheres. Então o rei honrou a vida da sua esposa Vasti naquele momento. Só que aí no 7º dia, né, do banquete, como eles já tinham, né, todo mundo já tinha bebido, inclusive o rei havia bebido demais, ele estava muito alegre, né? Aí ele mandou chamar, então, os eunucos dele ali, né, e aí tem os nomes, eram eunucos separados, particulares dele, e ali tem vários nomes deles, né, são Meumã, Bitzar, Arbona, Bigtar, Abigate, Zetar e Carcas. Eles eram servidores particulares, né, do rei, e que o rei havia pedido para ir buscar a rainha Vasti, porque nessa alegria, nessa embriaguez toda, ele queria exibir a beleza também da sua esposa, porque além do reinado, né, mostrar essa grandiosidade, ele também queria ali que os servidores fossem buscar a rainha Vasti, né? E ali ele deu uma ordem para eles irem. Então o rei ordenou que buscassem ela, só que de alguma forma ela se recusou, né? E aí ela acabou se recusando a ir de encontro ao pedido do rei, né? Porque o rei queria exibir a beleza dela, queria mostrar, né, para todo mundo quão linda ela era. E aqui vemos então um não da rainha Vasti ao rei Xerxes. E aqui começa então o processo de perda do trono, porque ela era rainha, tanto é que ela tinha liberdade, ela foi honrada ali pelo rei justamente
para poder também dar uma festa particular para as mulheres dos convidados, né, dos homens convidados, e ela se recusa a ir, ela não atendeu a ordem do rei. Então aqui a gente vê que, de alguma forma, ela começa, né, ali a perder, então, né, a capacidade, a sabedoria, o discernimento de que ela era rainha e que quando o rei a chamasse, ela deveria ir, né? Só que ela acabou desonrando o rei diante de todos que estavam ali presentes. Ela não se preocupou com ter dado um não para o rei, né? E quem diz não para um rei, né? E aí, antes de tomar qualquer decisão, o rei, ele consultava entendidos em questões da lei e dos costumes da época. Então, ele mandou chamar os conselheiros, que ele tinha mais confiança, a Era Carcena, Setar, Adimata, Tarsis, Mere, Marcena e Memucã. Né? Eles eram os ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam a mais alta posição ali no reino, como conselheiros íntimos do rei. E aí ele pergunta, né? Eu, rei Xerxes, né, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu de acordo com a lei. O que eu devo fazer? E ali, então, a gente vê a sabedoria, né, do rei Xerxes, mesmo diante da fúria, né, que ele ficou ali por ela não ter obedecido ele, ele não agiu pelas emoções, ele agiu ali perguntando, né, a esses ministros de alta patente, de plena confiança dele, o que ele deveria fazer diante da lei que regia aquele povo, né, para executar então com a rainha Vasti, né? E ali ele não agiu pelas emoções, mas ele buscava ali uma solução definitiva para toda essa situação, né? Aí, então, Memucã disse ao rei e aos seus ministros, o que a rainha fez era uma ofensa, e não seria somente uma ofensa contra o rei, seria uma ofensa contra os ministros, contra os homens de toda a província do rei. Por quê? Porque se ela fazia aquilo com o rei, ela estava abrindo legalidade, oportunidade para que as mulheres também pudessem desprezar seus maridos, né? E aí o rei Xerxes, então, se ir ali de alguma forma, né? Como já havia dito, e de alguma forma ele fala, ela não pode ficar impune diante disso, né? E ali, então, né, a rainha Vasti, ela não poderia ter dito não, e ali, então, ele dá um conselho com muita sabedoria e também com a prudência visando todo o reino, inclusive lá na frente, né? Aí outra lição que aprendemos aqui, quando o Memucã ele fala a respeito disso, dessa desonra para com os ministros, para com as autoridades da Pérsia, e os maridos poderiam ficar zangados ali com as suas mulheres, porque a rainha Esther falou não pro rei, então cada um delas poderia falar não aos seus maridos. Aqui, então, há uma consequência extremamente desastrosa para a rainha Vasti diante da desonra que ela fez ao rei. Mais uma lição que a gente aprende. Sempre haverá consequências para as suas desonras, né? E aí, outra lição que aprendemos aqui, que de alguma forma, ele também orienta o rei a assinar um decreto proibindo a rainha Vasti de ir até a sua presença. E aí ele manda escrever nos livros dos reis da Pérsia e da Média, e que nunca aquilo poderia ser anulado. A rainha Vasti jamais poderia ir até a presença do rei. E aqui, né, além de haver, né, já as consequências para ela, aqui há uma solução. E ali, então, né, ela perde esse posto de rainha, ela perde essa autoridade que ela tinha, essa liberdade, a honra que ela havia recebido do rei ali, e então há uma solução para isso, né? Então sempre haverá uma solução diante da desonra que fizerem com você ou você fazer com o outro. É importante que você saiba
que é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher as consequências, né? Aí aqui o próprio Memucã diz ao rei Xerxes, então arranje uma mulher melhor e coloque no lugar dela, né? E aí foi quando o rei deu uma ordem e foi anunciada a todo o reino, tanto na Pérsia quanto na Média, que era importante que os homens, né, todas as mulheres tratassem o rei e seus maridos ali, né, com respeito, mas foi enviado cartas específicas anunciando no reino da Pérsia e da Média, na língua de cada povos ali, na língua deles escritas para cada província, 127 províncias, cada um recebeu ali uma carta dizendo que o rei Xerxes, né, estava procurando então uma nova rainha e de alguma forma todo mundo já ficou sabendo que a rainha Vasti já tinha sido destronada e de alguma forma ali dentro dessa atitude, né, eles estavam dizendo que não deveria ocorrer a desonra para o rei, porque da mesma forma que ele tirou a rainha Vasti do seu posto, do seu trono, né, então para colocar uma melhor ali, significa que isso iria acontecer, porque já estava escrito, era, né, a carta do rei para 127 províncias, estavam dizendo ali com clareza que ele estava buscando uma nova rainha. Então, qual foi a falha da rainha Vasti? Ter desonrado o rei. Então, todas as vezes que há uma desonra, há uma consequência. E aqui, no caso, ela perdeu o reinado dela. Além de perder o posto do reinado, ela jamais poderia ir à presença do rei. Então, isso é importante eu e você refletirmos, porque trazendo para o Rei dos Reis, né, que é o nosso maior rei, Rei dos Reis, é o quanto você honra ou desonra o pai diante das suas escolhas, né? O que você tem feito que tem honrado o pai ou não? O que você tem feito que você pode desonrá-lo ou não diante daquilo que é o que ele nos pede, da obediência, do decreto, né, daquilo que a palavra diz acerca daquilo que agrada ou não ao Rei dos Reis. Amém? Então que você possa refletir nas suas atitudes diante desse capítulo e entender que a rainha Vasti, ela perdeu o seu trono porque ela desonrou o rei. E trazendo para nossa realidade, né, desonrando o Rei dos Reis não acreditar em Deus, não obedecê-lo, não buscar caminhar conforme as instruções da palavra. E aqui, como a rainha Vasti nunca mais pôde estar perante o rei, né, vai chegar uma hora também que o Rei dos Reis irá se manifestar. Seu filho virá à terra, irá nos resgatar para morar junto com ele. E se você tem o desonrado com as suas atitudes, com pecados que de alguma forma desagrada o Rei dos Reis, você também pode ficar sem possibilidade da vida eterna diante do Rei dos Reis. Então é importante que você faça essa reflexão nas suas atitudes, essa reflexão naquilo que você tem feito, que tem honrado e desonrado o Pai. Então, escolha obedecer, escolha andar diante da direção, leia a palavra, jejue, ore, busque, se entregue de todo o seu coração, né, ao Rei dos Reis. Porque uma vez fazendo isso, você não será destronado do seu papel de filho e filha amada e você ainda terá a eternidade para caminhar diante do Pai. Amém? Então, vamos orar? Maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada porque deste capítulo aqui de Esther, onde o Senhor fala que a rainha Vasti se recusou a ir até a tua presença, nós também podemos, Pai, nos recusar
de aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Nós podemos não aceitar obedecer a tua palavra, nós podemos não aceitar caminhar dentro das tuas normas, dentro daquilo que o Senhor nos instruiu conforme a tua palavra. Nós também podemos não aceitar desonrando o Senhor como nosso Deus, como nosso Pai, como nosso Criador, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como Rei dos Reis, como Leão da tribo de Judá. Então, Pai, em nome de Jesus, que não continuemos no não perante as tuas instruções, mas que possamos caminhar dizendo sim, honrando o Senhor com a nossa vida, honrando o Senhor com os nossos lábios, honrando o Senhor com as nossas atitudes, honrando o Senhor em tudo o que pensamos, fazemos e decidimos, buscando com sabedoria agradar o teu coração e caminhar conforme a tua palavra e o teu querer para estarmos contigo pela eternidade. Pai, em nome de Jesus, que não permaneçamos no não, mas aceitamos o Senhor como nosso Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como Pai que nos escolheu e nos amou. Assim estaremos contigo durante a eternidade, porque a rainha Vasti aqui, ela nunca mais pôde ir à presença do Rei, mas que o nosso sim seja favorável a não sermos destronados do lugar de honra, de filho, de estar bendizendo e engrandecermos o teu nome. Pai, que possamos não sermos destronados, Pai, do lugar que agrada a ti, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Desejo a você um ótimo final de semana, que Deus te abençoe, não seja destronado do lugar aonde Deus te colocou, de filho e filha amada do Pai. Segunda-feira estaremos novamente aqui trazendo uma palavra para o nosso coração e edificação das nossas vidas. Tenho Pix, se você quiser semear no meu ministério, aquilo que Deus colocar no teu coração, que Ele multiplique em nome de Jesus. Lembre-se de curtir, compartilhar, deixar o seu like, porque quando você faz isso, há engajamento no canal, pessoas podem receber este mesmo conteúdo, esta mesma palavra, semeando, né, no coração, nos corações das pessoas que precisam. Amém? Então, Deus te abençoe. Fique com Deus e até segunda. Um ótimo final de semana.